Hoje é 8 de novembro de 2022, são 16 horas e 20 minutos. Neste velho relógio de parede, o escriba dorme pouco aos 87 anos. 3 anos a mais que aquele de Juca Chaves, que ainda vive bem aos 84, contando suas piadas, fazendo uma e outra blague e ironizando inclusive sobre a situação política no país. Juca Chaves esteve fora há uns 6 anos, há uns tempos atrás, porque inclusive perseguido em razão do golpe de 64. Continua tocando o seu violão. E começou a entrevista que o Leite Fernandes viu na internet, não sabe se atual ou não, comentando o que havia com a adolescência nacional. E dizia que meninos e meninas hoje tinham 4 porções no corpo: cabeça, tronco, membros e o celular. Porque hoje não se vive sem esse aparelho que vive com estréptos no nosso bolso. Às vezes é perdido, às vezes é furtado. Mas de qualquer forma, Juca Chaves tinha razão. Principalmente em se entendendo aquilo que perpassa pelo cérebro deste, talvez, decano da advocacia criminal brasileira, Paulo Sérgio Leite Fernandes, com 87 anos, 62 anos de advocacia centralizada. Hoje tratado como se fosse um mestre, mas que toca muito melhor um piano do que consegue acionar um computador. Nessa pandemia, o Leite Fernandes perdeu uma parte grande dos seus assistentes, assessores, porque foram postos embaixo das camas e estão a rememorar o que faziam antes, tentando voltar à vida profissional antiga ou ao aprendizado deixado antes da pandemia. Uma questão muito curiosa, porque terminada essa onda de pandemia e postas as eleições a seu término, o poder estatal está reaparecendo também revigorado. E revigorado na plenitude do forcejamento, porque o Poder Judiciário, de repente, reacorda. Os juízes recompõem as suas togas e voltam numa agressividade à procura de reorganizar o tempo perdido. A acusação pública também se põe revigorada, tomando seus aditivos para o vitaliciamento do poder. De outro lado, de outra parte, a eletrônica retoma
a potencialidade anunciada antes da pandemia. E hoje o velho advogado, o velho Leite Fernandes, aos 87 anos, se encontra perplexo porque não consegue falar ao telefone com o poder público, com os setores do relacionamento entre o cidadão, a cidadania e os artífices da organização do poder público, porque atendem vozes metálicas. Se quer isto, TEC 1, se quer aquilo, TEC 2. Se não quer nem isso nem aquilo, TEC 3. E o Paulo Sérgio fica irritadíssimo porque está acostumado a falar com gente. E se por hipótese acorda mal-humorado e diz um nome feio, a pessoa do lado de lá, ou a voz metálica do lado de lá, acentua: "Não entendi, repita, por favor." E tantas vezes houver o xingamento, tantas vezes a voz educada afirma: "Repita, por favor." O próprio piano que o Leite Fernandes tem aqui não está acostumado a gravações. E o acostumamento se põe também meio deletério nesse teclado, porque este pianinho se recusa a seguir um regulamento pré-gravado. Em outros termos, esse tempo que vem ressurgindo. O Leite Fernandes conversava hoje com o Dione de manhã. Esse tempo, quem sabe, não é mais o dele, é de outros. Porque o computador tem siglas em inglês, as palavras que vêm nos regulamentos ou nos manuais são todas elas em línguas, os regulamentos são todos eles em língua estrangeira. E as traduções, mesmo as traduções, quando reivindicadas, vêm com palavras exóticas. Em outros termos, o tempo dos velhos criminalistas está a exigir uma atualização quiçá muito difícil de ser obtida, porque até as decisões, as sentenças, vêm por meio de computação pré-gravada. O Leite Fernandes tem muita saudade dos ministros da Suprema Corte, daqueles 11 que se preocupam muito em graduar até o tom das suas vozes para a boa aplicação do direito, porque logo, logo nós vamos ter também as sentenças ditadas por meio de um gravador pré-constituído, lançando as decisões por via eletrônica. Isso é terrível, isso é ruim, isso dá ao Paulo Sérgio Leite Fernandes uma sensação de que ele já não está mais apto ao enfrentamento do relacionamento entre a toga e a máquina, entre o juiz clássico e aquilo que vem por aí, entre o poder do Estado e a reação do povo. E o Leite Fernandes começa a pensar e repensar o que faz o favelado,
Aquele que não tem condição de adquirir um celular enferrujado ou já pré-notado para ser enterrado e aceitar as notificações e intimações que vêm por via eletrônica e com tal grau de agressividade que o próprio notificado ou notificando é obrigado a imprimir o papel que vai colocá-lo, às vezes, no cartório de protestos ou no entreato colocá-lo como réu de desobediência a um mandamento legal. Isso é muito ruim, isso é muito feio. Mas a verdade é que na plena recaptura da democracia no país, o povo, sim, está sendo sacramentado no resto do chão da mendicância. Incapaz de resistir, sim, com impossibilidade até mesmo de acompanhar a eletronificação do poder estatal no sentido de fazer o cidadão miserável sucumbir à rapidez com que o Estado policial, o Estado judicial, o Estado inquisitor o põe sob a lareira quente do opróbrio, porque hoje, e sempre foi assim, o respeitado é o que paga as contas no momento adequado, e aquele que não as paga, ou não paga porque não tem, ou não paga porque não quer, ou não paga porque é bandido, porque é malfeitor e porque deve ficar à margem da sociedade. O Leite Fernandes tem muito dó, muita pena do pequeno burguês, do trabalhador braçal, da empregada doméstica, daquele que fica esperando aquilo que a velha gata não come porque não gosta do resto deixado pelo rico, pelo granfino, por aquele que mantém as propriedades no lugar adequado. É isso que nós estamos a ver no nosso país ressurgindo, o poder estatal ressurgindo, sim, violento, masculinizado a contento, forcejando contra o cidadão que está a reunir forças para se colocar no sentido de poder sorver alguma coisa para alimentá-lo e aos filhos. É isto que está a acontecer, de tal forma que daqui a pouco nós só falaremos com as máquinas. Já falamos com as máquinas. Se quiser isto, tecle 1. Se quiser aquilo, tecle 2. Se não quiser nem isto, nem aquilo, tecle 3, 4, 5 ou meia boca. E vozes delicadas, caprichadamente postas, apelo após um concurso de modulação feito pelas agências estatais. Este país está mecanizado, sim. Está eletronificado. Até o amor, segundo consta, não se faz mais de forma física, mas sim por via das nuvens etéreas da internet, coisa muito ruim, muito feia, muito abjeta. E tem razão Juca Chaves.
O adolescente de hoje tem cabeça, tronco, membros e um celular no bolso, porque mal consegue falar. O ensino universitário apodrecido. O Ministério da Educação e Cultura, a dir-se-ia Ministério da Educação somente, precisando de uma máquina de lavar roupa monstruosa para tentar limpar as vestimentas sujas deixadas por aqueles que reduziram inclusive o ensino e o estudo do direito a uma falácia, uma podridão, que é o que foi largado, o que vai ser largado no Ministério da Educação quando o novo governo assumir. E a nossa velha mãe, a Ordem dos Advogados, quieta, silenciosa, deixando acontecer com o chamado ensino à distância, sem vagas pré-determinadas, com o online vigendo embaixo das camas ou abaixo dos portões do metrô paulista e de outras cidades de grande porte que o Brasil tem. É isso que nós enxergamos. E se dirá que o Leite Fernandes é um homem do passado, sim, um homem do passado perdido num mundo que, quem sabe, não é mais o dele. O mundo é aquele dos celulares, o mundo é da eletronificação, o mundo é da multiplicação dos sinais estratosféricos postos para o consumo daquele que não quer, não pode ou não tem condição de estudar de forma adequada. Isso é o Brasil de hoje, sim. É o Brasil que nós estamos a tentar para a chamada revitalização democrática. É o contraste entre as posições de esquerda, entre as posições de direita, entre as posições de centro e por interesses gigantescos voloteando no entorno da abjeção. E se dirá que o Paulo Sérgio está cansado? Não. O Paulo Sérgio está enraivecido com a impossibilidade que tem, quiçá, de continuar a argumentar naquele velho sentido do advogado clássico, ortodoxo, aquele que luta com as mãos limpas, aquele que enfrenta a necessidade de atualizar as suas mãos e os seus dedos no computador para conseguir escrever alguma coisa em chegança por via etérea às mãos do juiz, do desembargador, do ministro, quiçá. É isso que nós temos por aqui. E nesse meio tempo, às 16 horas e 40 minutos, o Leite Fernandes ainda tem relógio de corda, ainda tem relógio de bolso, no qual coloca gentilmente os dedos da mão direita segurando o objeto da mão esquerda, a fim de fazer com que aquela máquina delicadíssima funcione mais 24 horas, correspondendo ao dia de amanhã. E resta agora, no fim da tarde, uns fakes sendo postos a lume pelas estações de televisão e as mentiras revoluteando por aí. Resta ao Paulo Sérgio, quiçá, trautear mais um pouquinho essa melodia tocada mal e mal, mas aqui cada tecla tem um sonido. Cada Lá menor
tem o seu som, e este lá retumbante é a voz de um octogenário que não se conforma com isto, não se põe de acordo com a obrigação, inclusive, imposta a ele próprio de imprimir a própria notificação de cumprimento de uma determinação sob pena de desobediência. Que coisa terrível! O cidadão ao qual é imposta a ordem mandamental de imprimir o próprio ditado que vai fazê-lo ser processado criminalmente por não ter cumprido uma determinação qualquer. É isso que resta hoje a nós mais antigos, com o rescaldo de uma afirmativa: o tempo não é dos mais antigos. Aos antigos resta a morte e o enterramento, porque o texto mais atualizado é aquele de quem sabe trabalhar bem com a eletrônica, com os títulos postos na bolsa, com a oscilação do dólar, com mais ou menos uma atitude delicadamente posta na ciência daqueles que sabem mexer melhor com os dinheiros, inclusive com o relacionamento entre o Estado imperador, o Estado potencial, o Estado força. É o Estado contra o povo, não é o Estado com o povo, ou em auxílio do miserável. É o Estado que é um bruxo, é o Estado que é uma bruxa. É o Estado que mata as reputações de um dia para o outro. E quando se perde a reputação, não se consegue readquiri-la nunca mais. O Estado não tem perebas. Perebas, só o miserável é que consegue localizá-las no seu corpo já poído pelo desgaste na luta contra o poder do império estatal. Leite Fernandes está muito aborrecido hoje. Sim, aborrecido e preocupado. Inclusive com os adolescentes que precisam carregar permanentemente um celular no bolso das calças ou no cós do vestidinho das crianças. Dito isto, vamos ao descanso, se descanso puder haver, e lá na Vevá.